Hello everybody, Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá pessoal, professora Michelle aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje o nosso assunto é plural of nouns, ou seja, plural de substantivos, plural dos nomes, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre pluralização. Como é que nós pegamos uma palavra que está no singular, ou seja, que indica uma unidade apenas, e passamos essa palavra para o plural, para indicar mais de uma quantidade, tá? O nosso roteiro, what is a noun? Vamos falar um pouquinho sobre o que é um substantivo, vamos ver a definição. Plural, né, o plural especificamente dos substantivos, os plurais regulares e os irregulares, porque a gente vai trabalhar com algumas regrinhas, igual em português, tá? Que nós colocamos palavras no plural usando algumas regras e existem plurais que não seguem o padrão, que fogem um pouquinho àquela regra. Eu sempre dou o exemplo, no caso da língua portuguesa, do a, o, tio, do ão, né? Nós temos diferentes plurais para essa terminação. Anão fica anões, capitão fica capitães, cidadão fica cidadãos. Então, tem diferença, tá? Relacionado à origem da palavra. No inglês, da mesma forma. Algumas palavras vão seguir a regrinha, outras não, ok? E no final, vamos fazer um exercício para colocar em prática e ver esse conteúdo, ok? Então, vamos lá, let's go! Falando da nossa definição, né? What is a noun? O que é um substantivo? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. Ou seja, eu vou usar o pronome para dar o nome, para dar uma palavra. Ela é uma palavra usada para dar um nome a uma pessoa, a um animal, a um lugar, a uma coisa ou uma ideia abstrata. Se a gente pensar naquela definição que nós aprendemos lá na nossa educação fundamental, a gente lembra, substantivo é aquilo que dá nome aos seres, né? É aquela palavra que eu uso, aquela classe gramatical que eu uso para usar palavras para nomear as coisas. Seres, animados, inanimados, tem vários tipos de substantivo, comum, próprio, abstrato, concreto, toda aquela definição que a gente já conhece. Nouns can function in a sentence as a subject, an object of a preposition. Então, eu consigo usar o substantivo dentro da função sintática, do papel que ele representa num contexto. Ele pode ser um sujeito, que é o mais comum, ele pode ser um objeto, ou ele pode ser um objeto preposicionado. O objeto preposicionado é aquele objeto que sempre vem acompanhado de uma preposição, ou como nós chamamos em alguns casos, o objeto indireto. Tá? Que vocês têm uma imagenzinha demonstrando essa definição. Os substantivos nomeiam pessoas, lugar, coisas, ideias. Bom, vamos seguir. Falando especificamente do plural, como foi mencionado, o plural é a gente transformar algo do singular, uma unidade apenas, para o plural. Várias coisas, duas ou mais. Tá? Então, a gente tem aqui como informação. A plural noun, né, um plural de substantivo, indica que existe. There is é o verbo existir ou haver. Que existe mais de uma coisa daquele substantivo. Né? Então, é aquela definição que nós já falamos. O singular indica uma coisa só, o plural indica mais de uma. Tá? Plural nouns, né, o plural de substantivos, se refere a mais de um substantivo de um tipo em particular, né, de uma coisa, de um objeto, de uma pessoa em particular. O singular se refere a uma unidade. O plural sempre deve concordar com o verbo e com os adjetivos. Adjetivos, a gente sabe que não vai para o plural em inglês. O adjetivo, quando ele dá qualidade ou característica. Aqui nós estamos falando do adjetivo quando ele faz função, por exemplo, de pronome demonstrativo, adjetivo possessivo. Então, se você tem um substantivo que está no plural, na hora de você colocar esse complemento, né, esse determinante para acompanhar ele, a gente tem que concordar. Então, por exemplo, este cachorro, this dog. Aqueles cachorros, that
dog, ou estes, these dogs. Então, você tem que fazer as concordâncias adequadas em relação a essa pluralização do substantivo. Tá? O verbo é a mesma coisa. Se eu digo eu estou, é I am. Se nós dissemos nós estamos, we are. Então, a gente tem que fazer as concordâncias devidas para combinar verbo e o substantivo que está pluralizado. Para falar de plural de substantivo, a gente tem que trazer uma noção do que é contável e o que é incontável. É uma coisa que na língua portuguesa a gente não discute muito, mas no inglês, para você falar de plural, temos que considerar isso. Tá? Então, o que é um countable noun? Ou seja, um substantivo contável. Tá? Então, substantivo contável são alguns substantivos que se referem a coisas que a gente pode contar. O próprio nome já nos indica, contáveis, que você consegue quantificar. Então, é aquilo que eu posso, por exemplo, colocar um numeral. Tá? Então, por exemplo, um carro é singular. 2 carros, 3 carros, 4 carros. Sou eu quantificando a quantidade desse item, né, desse elemento. Então, em inglês, os substantivos que são contáveis, eles são passíveis de plural. Eu só posso colocar no plural os substantivos que eu consigo quantificar. Tá? Olha outro exemplo. A day, um dia. Vários dias, 3 days, 4 days, 5 days. Eu consigo contar quantos dias. Quando a gente fala contável, a gente está falando numericamente mesmo, tá? É de você quantificar a partir de uma quantidade, tá? De uma numeração. A book, um livro só. 10 books, 10 livros. An umbrella, uma sombrinha ou um guarda-chuva. 2 umbrellas, 2 sombrinhas ou 2 guarda-chuvas. Então, aqui são exemplos de substantivos contáveis. Essas palavrinhas aqui, ó, são determinantes, tá? Palavras que eu posso usar para determinar a quantidade, por exemplo. These significa estes, estas ou isto, para indicar coisas que estão perto do emissor no plural. A few, alguns, uns poucos, tá? Também para indicar quantidade. Eu posso usar números ou eu posso usar outros determinantes. Alguns, algumas, tá? São exemplificações que eu posso fazer. Já os substantivos incontáveis, uncountables, obviamente quer dizer que eu não consigo contar. Então, são coisas que quando eu quero demonstrar quantidade, eu preciso de ajuda. Eu vou precisar de uma unidade de medida para poder quantificar aquilo. Tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Água. Né? A gente não toma uma água, 2 águas, 3 águas. A gente toma um copo, uma garrafa, uma xícara. A gente precisa de uma unidade de medida. Você toma 1 litro de água, você toma 2 litros de água. A gente não pluraliza, excepcionalmente, o substantivo. Café é a mesma coisa. Você pode falar 1 cafezinho, 2 cafezinhos, mas o que você está contando é a unidade. A xícara de café, a caneca de café, não o líquido em si, tá bom? Outros exemplos aqui. Conselho em inglês, informações, notícias, são palavras consideradas incontáveis, para você não quantificar através de uma numeração. Sorte, tá? Ou sentimentos, por exemplo. Você não fala 1 sorte, 2 sortes, 3 sortes. Tá? Olha que curioso, uma coisa particular do inglês é o substantivo dinheiro. A gente conta dinheiro o tempo todo quando você tem que pagar alguma coisa. Só que dinheiro é um substantivo incontável. Porque o que a gente conta é o valor que esse dinheiro possui. A gente não conta 1 dinheiro, 2 dinheiro, 3 dinheiros. Você conta o valor. R$10, R$5, R$3, R$50. Então, o que você conta é o valor que esse dinheiro possui. Né? A atribuição da cédula, por exemplo. Então, os substantivos incontáveis são essas coisas que a gente considera como um todo, a whole, a gente considera por inteiro, ou uma massa, né? É um conjunto de coisas. Esses substantivos são incontáveis porque eles não podem ser separados ou quantificados numericamente, como eu já demonstrei. Tá? E aí, o que é importante dessa classificação com o nosso conteúdo? Aquilo que é incontável
não vai para o plural. Tá? A gente não vai pluralizar porque ele não aceita o plural. Tá? A chuva, você não fala muitas chuvas. Tá? De novo, é outro exemplo de quantificação que não é possível. Tá? Falando agora das regrinhas, né? Vamos entrar de fato no nosso conteúdo de hoje, que são os plurais de substantivos. Os plurais regulares são aqueles plurais que vão seguir sempre uma regra. A regrinha do plural é a mesma do português, S no final. Tá? Então, o S, ele indica a pluralização, mais de um elemento. Os substantivos regulares, ou o plural de substantivo regular, são aqueles em que a escrita, quando você soletra o radical, as letras, eles não são modificados. A raiz da palavra permanece íntegra, né? Ela permanece idêntica ao que ela era originalmente. Então, para você criar o plural, a gente vai seguir algumas regras. Essa regrinha geral, como eu falei, é o S no final. Cat, gato. Cats, gatos. House, casa. Houses, casas. Então, é aquele plural com S, tá bom? Regra geral. Outro caso, tá? Os substantivos que terminam, né? The nouns that end. Substantivos que terminam em S, SS, SH, CH, X, O ou Z, são substantivos que, para eu colocar no plural, eu vou colocar ES. Vocês devem estar pensando assim, professor, eu não já vi essa regrinha antes? Provavelmente sim. Quando você estuda plural, quando você estuda verbos e estuda o presente, as regrinhas deles com as regrinhas do plural são iguais. São as mesmas regras da língua inglesa. Tá? Qual que é a diferença? Lá nos verbos, você está acrescentando S nas terceiras pessoas do singular. Aqui no plural de substantivo, a gente está acrescentando S no substantivo. Tá? Mas é a mesma regrinha. Então, se você já sabe a regrinha lá do presente simples, você vai usar ela aqui de novo. Então, ES eu vou acrescentar nessas palavras que têm essas terminações. S, SS, SH, CH, X, O ou Z. Tem exceção, professora? Tem, tá? Por exemplo, se você tem uma palavra que termina em CH, mas esse CH tem som de K e não som de X, né? Esse som chiado, aí no caso do K, você vai colocar só S, não precisa do ES, mas são exceções, tá bom? A gente sempre trabalha com as regras gerais. Lunch, almoço. Lunches, almoços. Bus, ônibus. Buses, ônibus. No português, ônibus não vai plural. Tá? Se o substantivo termina em Y e antes do Y vem uma consoante, o que eu faço? Tira o Y, coloca I no lugar e depois acrescenta o ES. City é cidade. Cities são cidades. Puppy é um cachorrinho filhotinho, tá? É um filhote de um pet. Puppies são filhotes, mais de um, tá? É o plural. Tira o Y, coloca o I no lugar e acrescenta o ES. Professora, e se o Y antes dele vier uma vogal? Regra geral. Tá? Quando antes do Y vem uma vogal, segue o S no final, até rima, vocês estão percebendo? Então, olha só, boy, menino, fica boys, meninos. Key, chave, keys, chaves. Tá? Então, eu faço a pluralização, aqui são algumas regras. Caso de substantivos que terminam em F ou FE. Tem duas linhas, tá? Vocês vão encontrar alguns exemplos. Seguem VES no final e outros é só regra geral. Terminou em F ou em FE, troca pelo VES. Quando a gente estudou pronomes reflexivos, nós vimos isso daqui. Self é uma pessoa só. Selves, mais de uma pessoa, quando você quer demonstrar a ação praticada pela própria pessoa. Wife é esposa. Wives é esposas, ou são esposas. Wolf, lobo. Wolves, lobos. Tá? Olha as exceções, algumas delas, ó. Chefe, por exemplo, chefe de cozinha, né? Fica só chefs, S no final. Chief, que é o chefe, por exemplo, de uma tribo indígena, um patrão, aí também você coloca S. Belief são as crenças das pessoas. Roof,
telhado. Então, são alguns exemplos. Pessoal, essas regrinhas não tem macete, tá? Não tem aquelas dicas que você aprende um e memoriza para todos, tá? A gente apresenta para vocês as regras gerais e aí você tem que estudar, memorizar, fazer o contato com aquelas palavras para que você possa absorver esses conhecimentos, tá? É vocabulário. Vocabulário a gente adquire assim. Quando o substantivo termina em O, tá? Nós vimos o caso do ES lá em cima. Potato, batata, fica potatoes. Tomato, tomate, fica tomatoes. Tá? Tem exceção também. Palavras, por exemplo, que têm origem latina. Photo, fica fotos, tá? Que são as fotos em português, ou photos. Piano também fica pianos, que são os pianos. Aqui são palavras de estrangeirismo, ou seja, palavras que vêm de um outro idioma e que o inglês incorporou na sua língua, tá? Então, aí a gente tem essas exceções. Atenção, tá? Some nouns do not change. Alguns substantivos não mudam. Eles já entram também nos substantivos invariáveis porque eles não aceitam pluralização. Por exemplo, a palavra series, que são séries, não muda em inglês. Ela fica igual, seja no singular ou no plural. Species, que são as espécies, também fica no plural, mesmo você usando essa palavra no singular. É igual em português o caso de lápis ou ônibus. Apesar de serem palavras que têm o S no final, você pode usar no singular ou pode usar no plural. Bom? Olha o irregular. O irregular, ele é um pouco mais difícil porque ele não segue regra nenhuma. Então, a única forma que nós temos é realmente de se familiarizar com o conteúdo. Então, os substantivos irregulares não seguem regras do S no final. Ou seja, para você criar a pluralização, você vai seguir um outro modelo. Exemplo, toda palavra derivada de man, palavra que tem o sufixo man, que significa homem, vai trocar o A pelo E, tá? Man com A é um homem só, tá no singular. Man com E é mais de um, são vários homens. Woman é mulher. Women, mais de uma, mulheres, tá? Então, observa que esse aqui está no plural, mas não tem S. Por que que não tem S? Porque é um substantivo irregular. Foot, palavra que tem dois Os. No plural fica feet, pé, pés. Goose, dois Os, ganso. No plural fica geese, gansos, tá? Então, é outro exemplo que eu tenho também de pluralização irregular. Não tem S, porque eu troco os dois Os por dois S. Toda palavra faz isso? Não, algumas apenas. Mouse, palavra com O-U. Mouse significa rato, mas são ratos. Die significa dado, tá? Vocês conhecem die como o verbo morrer, mas die também pode ser o substantivo dado, tá? O dadinho de você jogar, por exemplo. Dice são dados, tá? De novo, o cubo que você joga. Tá? Child é criança. Children, crianças. Ox, boi. Oxen, bois. Então, observem que todas essas palavras não têm S. E, apesar disso, nós estamos vendo o plural. Tá? People, pessoas. Person, pessoa. É uma pessoa só. People, normalmente, você usa sempre para falar de coletivo. Bom? Aqui tem um resumo dessas informações, é uma síntese, vocês encontram isso pela internet, que são infográficos, algumas informações que fazem esse resumo para facilitar a ssua memorização. Substantivo regular, acrescenta S, ES, S quando tem o caso do Y precedido de vogal, IS, quando ele é precedido de consoante, o caso da vogal com O, exemplos com S e exemplos IES, e os irregulares, tá bom? Vamos ver um exercício aqui para a gente visualizar esse conteúdo na prática. Tá? Então, aqui um exercício, por exemplo, o plural de sister-in-law. Sister-in-law é um substantivo composto, ele é formado por 3 palavrinhas. Sister-in-law significa cunhada. Law, child, criança. Armchair, poltrona. Qual é o plural que eu devo usar?
Ó, sempre que nós tivermos substantivos compostos, você vai aplicar a regrinha do S no substantivo principal, ou seja, no núcleo dele. Então, sisters-in-law. Plural de child, children. A gente acabou de ver que ele é irregular. E armchair, só colocar o S no final. Poltronas, tá? Então, resposta correta, nós temos a letra E. Bom, é de elefante. A gente fica por aqui por hoje. Bye, bye. Se cuidem. Até a próxima.